Se você é aquela pessoa que quando acessa um vídeo, me vê, já sabe o que que essa cara aqui vai falar e vai embora depois de 2 minutos, é uma pena, porque eu acho que esse assunto aqui é muito interessante e ele vai acrescer bastante no teu caminho de Santiago, tá? Eu quero te convidar para uma viagenzinha, né? Eu vou precisar usar a tua imaginação para isso. Não importa a tua religião, não importa o teu credo. Eu quero que você imagine uma coisinha aqui comigo, que você me acompanhe nessa viagem. Imagina que antes de você nascer, você realmente escolhesse que você vai passar nessa vida aqui. Aí você escolhesse as pessoas com quem você vai encontrar, que você escolhesse teus pais, que você escolhesse a saúde com que você vai nascer e que você soubesse que tudo isso ia acabar. Você soubesse que os teus pais eram finitos, porque essa é uma coisa que muitas pessoas de mais idade têm consciência e as pessoas de menos idade não têm consciência tanto. Os jovens acham que a vida é infinita sempre, né? Então imagina que você vem para cá e você saberia as dores que o parto teu vai te trazer. Você saberia de antecedência que você iria ganhar e perder amigos pela vida toda, que você ia se encontrar com pessoas que iam te magoar e que você ia fazer amigos que você ia levar para a vida toda, que você ia ter netos, filhos, ou que você escolhesse não ter eles. Imagina que você escolhesse os questionamentos que você tivesse na tua vida e que você muitas vezes se daria o direito de estar triste e também estar alegre, né? Imagina que você escolhesse levar a responsabilidade ou até a culpa pelas coisas que você faz. Imagina que você um dia chegasse ao final dessa vida sabendo que isso ia acontecer e tivesse aproveitado a maior parte dela sabendo da finitude dela. Essa é uma coisa interessante na nossa vida, né? Imagina que você escolhesse nascer sem um membro, né? Com algum tipo de falta de mobilidade, né? Imagina que você tivesse escolhido os filhos que você teria. Imagina que você tivesse escolhido perder um filho antes da idade, ou perder um pai e uma mãe antes da idade, que as pessoas naturalmente, talvez, na maioria dos casos, acontece. Imagina que tudo isso fosse parte de um processo. E se você lembrasse que você escolheu esse processo, o que seria diferente nisso? Se você lembrasse que esse processo acaba, né? E se você lembrasse que, tendo escolhido essas coisas, você teria que degustar um pouco mais elas. É claro que eu vou levar isso para o caminho de Santiago e eu quero falar para você de uma coisa que há muito tempo se comenta nas pequenas mesas de hospitaleiros que gostam mais de algumas essências de caminho de Santiago, as idades do caminho de Santiago, tá? Eu acho bem interessante nessa época de empacotar caminho de Santiago que nós sejamos parte de uma resistência que fala de caminho de Santiago de uma outra forma, que eu acho mais importante do que outras formas de se falar. Tem gente que fala muito na parte esportiva do Caminho de Santiago, ou muito na parte religiosa. O Caminho de Santiago é uma coisa muito transformadora, uma coisa que você pode perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai ter uma resposta muito parecida. Aquilo transforma as pessoas e as pessoas vão em momentos de transformação também. Então, o que são essas idades do Caminho de Santiago, né? Imagina então uma outra viagem. Imagina que você escolheu estar no Caminho de Santiago. Imagina que você comprou uma passagem para o Caminho de Santiago. Estou falando com brasileiros. Essa passagem é para um lugar distante, né? Não é fácil fazer essa escolha toda, né? Imagina que você vai se transportar para lá e vai cruzar o norte da Espanha. Eu vou colocar nesse exemplo aqui o caminho francês, porque essa história sai do caminho francês e o caminho francês é o real caminho de Santiago. Todos os outros caminhos são derivados do caminho francês. Um dia você estudando pode entender mais sobre isso, tá? E o caminho de Santiago tem algumas idades que a gente tem um paralelo bem legal com a nossa vida. Quando você começa, eu vou então te levar para Saint-Jean-Pied-de-Port, a tua infância no caminho de Santiago, escolhendo seus primeiros amigos, você, na ansiedade de começar a cruzar os Pirineus, a ebulição de coisas, a gente está falando de uma infância até uma adolescência, onde você usa muito da tua força para estar lá.
Você quer chegar no final, você quer chegar vivo no final, você acha que você tem que completar essa jornada. Você começa a trilhar um caminho que na tua cabeça ele ainda não é tão finito, né? E isso passa muito rápido. A primeira parte do Caminho de Santiago, você lembra de algumas nuances. Quem já foi para o Caminho de Santiago, me conta um pouquinho aqui que esse paralelo acontece bastante. Os primeiros dias de Caminho de Santiago, esfuziante, aquele caminho que brilha aos olhos, porque você escolheu estar lá. Você escolheu passar por aquelas coisas. Você está com a atenção sua maior. Quando você passa por isso tudo, você tem a idade adulta do Caminho de Santiago. A gente chega nas mesetas. As mesetas não é mais a época de escola, a época de universidade, a época de conhecer as coisas, né? A época da novidade, de aprender como é que se come, onde se come. Você já sabe um pouco das coisas. Você entra talvez na parte mais linda do Caminho de Santiago, que é uma parte que a tua mente trabalha muito. Algumas pessoas, isso me dá uma pena muito grande, que falam, vou cruzar as mesetas de bicicleta ou vou pular as mesetas. O Caminho de Santiago é parte de um conteúdo na tua vida. Você não pode pular a tua adultez para ir direto para a velhice. Você vai deixar de ver algumas coisas importantes lá. Por isso que o Caminho de Santiago sempre foi um caminho iniciático, isso não tem a ver com crença, tá? Isso tem a ver com processos que o ser humano passa lá. Então, você entrou na sua adultez, nas mesetas do Caminho de Santiago. Rotina, repetição, plenitude, solitude, por mais que você tenha muitas pessoas perto, por mais que você encontre e desencontre pessoas, por mais que aqueles amigos teus, como na vida, partam antes de você, ou você encontre novos amigos, você está nessa vivência, você está nesse período de adultez do Caminho de Santiago, onde se você for para o caminho também, você vai lembrar disso. Lembramos poucas coisas, mas lembramos de uma essência que fica lá. É duro pensar muito durante esse momento. É duro você ter suas rotinas nesse momento. É dura para muitas pessoas essa adultez quando você não está distraído com muita coisa. Então, o caminho te leva a uma outra reflexão. Quando você é uma pessoa que cria uma prole, você tem distração de ocupação com essas pessoas. Essa é uma condição que você não repara porque está contido na vida das pessoas. Você se casa, você tem filhos, tem preocupação com os filhos, aí vem a tal síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, as pessoas falam, nossa, agora eu preciso remodelar minha vida, mas não é tão esse assunto que a gente entra aqui. E aí você tem netos, isso te distrai bastante. Agora imagina se você não fizesse esse processo todo de sonhos e preocupações e passasse essa adultez tua em rotina de autoconhecimento. Quem chegaria na, na velhice, né? Então, o que acontece? As mesetas são isso. As mesetas trazem uma possibilidade de reflexão que você pode ter, e essa solitude, essa repetição de coisas. E depois das mesetas, você começa a entrar na Galícia, que é o terço final do caminho francês de Santiago. Esse terço final é muito interessante, porque encontra-se uma pessoa lá, que é você, que se você aproveitou muito o caminho, você tem saudade desse caminho, você tem satisfação. Se você não entendeu o processo, você quer chegar em Santiago para terminar tudo e ir embora disso, dessa maluquice que você fez lá, né? E se você soube que esse caminho ia acabar, você aproveitou cada momento, né? Essa é uma diferença, a gente tem uma noção de vida, de não finitude. Parece que sempre um disco voador vai aparecer, ou o mundo vai acabar antes da gente ir embora, né? Presta atenção se você pensa nisso ou não. Na Galícia chegam a idade das perdas, né? Caminho acabando, saudades das coisas, e é muito interessante que você, sabendo disso, talvez você possa comer o menu do peregrino de forma mais devagar. Você possa comer o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa. Você até sabe que isso vai acabar, mas aproveitar diferente. Nesse caminho todo, quando você vai passando por ele, será que você olha a mochila do outro ou você sabe que você escolheu a tua mochila para estar lá, né? A vida nossa tem um pouco disso. Será que você fica olhando para o caminho da outra pessoa, está mais fácil ou melhor? É muito interessante que no Caminho de Santiago a gente não faz isso. A gente fica tão focado no nosso aprendizado e nas nossas experiências e a gente escolheu estar lá. Por que que é tão importante essa coisa de se deslocar ao Caminho de Santiago para nós brasileiros e para os forasteiros que estão lá? Porque quando você se desloca a uma experiência e é difícil chegar lá e é custoso, você não abandona ela com facilidade.
Por isso que muitas pessoas abandonam caminhos no Brasil. E por isso que o Caminho de Santiago ele tem ele exerce ele tem uma ação diferente para a gente, né? Porque como naquele exemplo anterior que eu dei te pedindo para imaginar algumas coisas, quando você nasce, se você pudesse voltar a qualquer hora de onde você tivesse vindo, numa dificuldade, você voltaria. Mas é tão difícil isso, a gente nem sabe, né, de onde veio, mas naquele exemplo, você tendo escolhido de onde veio, você fala assim, cansei disso aqui, isso aqui está muito chato, isso aqui está muito complicado, isso aqui está muito violento, eu vou voltar, né? E quando você está no caminho de Santiago, você já gastou, você já teve tanta coisa para estar lá, você acaba não voltando tão cedo, né? E tem que entender quando você vai para o caminho de Santiago, como na vida, que nem todo mundo vai chegar com você lá, que você pode não chegar também, né? Existem pessoas que param no meio do caminho, existem amigos teus que param no meio do caminho, né? Como na vida também, tem pessoas que param, saem dessa vida, e tem pessoas que saem da sua vida somente. Então, isso seria muito interessante para a gente aproveitar muito as pessoas que tem lá, tá? Tem pessoas que saíram do caminho e tiveram aprendizados e me contando isso, falaram que foram as coisas mais importantes que aprenderam na vida. Era um empresário, uns 5.000 funcionários, responsabilidades, nunca desistir, nunca parar. E a maior decisão dele no caminho de Santiago foi falar assim: deu para mim, não posso continuar. Não foi uma coisa de quebrar orgulho, foi um aprendizado de limites. Isso mudou muito a vida dessa pessoa, desse cara, desse empresário brasileiro, né? Então, são ensinamentos do caminho de Santiago que eu acho que você devia levar para lá. Escolheu estar lá, escolhe tudo. Não tem um caminho ruim. Aquilo é uma vida, aquilo é um paralelo de uma vida passando, tá? A infância, a adultez e a velhice. Saiba que isso acaba e talvez você aproveite muito mais o caminho de Santiago e talvez a gente possa aproveitar muito mais a vida, saber que ela acaba. Talvez isso aqui tenha sido mais sobre vida do que caminho de Santiago, ou mais sobre o caminho de Santiago do que vida, mas esse aprendizado que a gente traz de lá, de aprender a fazer as coisas mais devagar, tem uma publicação muito bonita da Patrícia, do Albergue Só por Hoje, que adiante não é rápido, adiante é só adiante, e a Santiago é ir adiante, não precisa ir rápido, né? Então, quando você estiver se programando para o teu caminho, saiba que você escolheu estar lá, e não tem experiências ruins, tem experiências que vão te fazer refletir. Isso é o que a gente vê com muitos peregrinos do caminho de Santiago. E é uma reflexão que eu queria trazer para você, porque essa resistência que a gente faz de tentar voltar o peregrino para a experiência que existe no caminho de Santiago, e não para a mochila, para a bota, para o melhor saco de dormir, sabe? Será que é tão importante o local que você vai se hospedar ser impecável? Será que você tem tudo impecável na tua vida? Será que não está na hora da gente conhecer um pouco mais do que as coisas se apresentam para a gente sem a gente estar tão no controle das coisas? Você não vai ter controle do caminho de Santiago, você não vai ter o controle da tua vida. E eu acho que na tua vida talvez você tenha escolhido estar aqui, você tenha escolhido as experiências que talvez você reclame. E no caminho de Santiago, eu tenho certeza que se você vai para lá, você escolheu conscientemente estar lá. E vai reclamar de algumas experiências, mas eu acho que fica muito mais engraçado tudo se você brincar com essas coisas. Porque o caminho vai ter um fim. Os ensinamentos não acabam, mas você chega em Santiago, ou você chega em Finisterre, você cumpre isso tudo. E você sabendo que isso acaba, eu acho que você vai curtir de uma forma muito mais gostosa. Essa é uma reflexão que eu tenho há muito tempo e aprendi a aproveitar coisas diferentes na vida. As coisas podem dar diferente, podem dar errado, podem dar tudo. Eu tenho certeza, se você pensar na tua vida, muita coisa deu errado do que você pretendeu. Agora, se a gente trocar a palavra errado por muita coisa deu diferente, você vai ver que muitas coisas, até a pessoa por quem você se apaixonou, até teus filhos vieram de decisões que não foram as decisões de infância e adolescência. Provavelmente você não se casou com a primeira pessoa, provavelmente você não fez a primeira universidade que você quis, provavelmente você não ficou no emprego que você quis, provavelmente você não nasceu com o dinheiro que você queria, né? Mas essas experiências trouxeram muita satisfação e muita coisa. Se você souber que essa viagem que a gente está hoje, nós estamos aqui nesse mundão, ela acaba, quem sabe a gente não fique mais aberto a tudo que aparece. Porque no caminho a gente fica assim. Se a gente transportar o conhecimento, a gente vai talvez viver nossa adultez e nossa velhice
aproveitando um pouco mais. Não só lá no Caminho de Santiago. Eu acho que vale a gente trazer isso aqui, porque o Caminho de Santiago é um poço de experiências para a vida. Queria compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa que a gente conversa com várias pessoas que têm uma sensibilidade diferente de bate-papo, né, sobre o Caminho de Santiago. Segue esse canal aqui, tem informações. Você viu que eu nem falei dessa vez, que tinham informações e links importantes abaixo? Eu acho que era um assunto mais gostoso de colocar assim, como um blog, né? Curte esse canal e compartilha com quem precisa ouvir alguma coisa sobre isso, né? Para quem está na mochila da vida, carregando muito peso, ou para quem está reclamando muito da dor dos pés da vida, né? Para dor no pé a gente não devagar, para dor no pé a gente para e descansa. Quando a gente tendo estafa, burnout, né? No Caminho de Santiago tem burnout também. Anda mais rápido do que você pode lá, carrega mais peso do que você pode. Você vai tirar uma lição muito grande. E se você puder voltar para a vida, talvez você escolha coisas diferentes. A parte interessante disso é que você pode voltar para o Caminho de Santiago. E eu tenho certeza que você aprendeu coisas diferentes. Um segundo caminho, ele tem um gosto diferente. A gente sabe algumas coisas que podem ser passadas lá, e a gente sabe que o caminho é um ser incontrolável que traz experiências inesperadas para a gente. Boa semana, bom ano e bom caminho.